Boa noite, queridos, que a graça, a paz e a alegria do Senhor permaneça no seu coração. Amém? Irmãos, eu quero primeiramente agradecer o convite por estar aqui. Nós tivemos na sexta-feira à noite e ontem falando dos pequenos grupos. A nossa igreja tem experiência com pequenos grupos já há 16 anos, ali em Aparecida Taboado, com o DNA da nossa convenção batista, com o DNA da própria igreja, da liderança. Aliás, uma palavra que eu deixei para os irmãos que aqui estiveram, a importância realmente da visão pastoral, de estarem submissos à liderança sempre, né? E esse é um ministério muito importante, bíblico, e eu tenho certeza, irmãos, que vale a pena os irmãos conhecerem e poderem realmente desenvolver como já iniciaram na igreja. Então, eu louvo a Deus por isso e eu quero incentivá-los. Realmente, a igreja de Jesus, quando a gente olha para o Novo Testamento, é uma igreja de duas asas: a asa do templo, das celebrações e dos pequenos grupos. Então, vale a pena você conhecer esse ministério. Eu sei que vai ser uma bênção muito grande para essa igreja, para toda a igreja que quer andar conforme os ensinamentos da palavra do Senhor. Eu quero convidar você para, nesta noite, nós meditarmos o tema: como permanecer confiantes em meio às tempestades. Quero convidá-lo para que abra a sua Bíblia em Atos capítulo 27. Atos 27. Quero ler para os irmãos, primeiramente do verso 1 ao verso 20. Assim diz a palavra do Senhor. Atos 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramantino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco para Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários dos ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, ele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestávamos Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir o vento,
cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem a Sirte, arriaram o aparelho e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo nós sobre grandes tempestades, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Irmãos, com essa palavra, dissipou-se toda a esperança de salvamento, eu quero pensar com vocês nesse tema: como permanecermos confiantes em meio às tempestades. Quantos de nós já não passamos dias maus, dias difíceis, tempestades? Eu olho para alguns irmãos aqui, já de cabelos grisalhos, eu imagino quantas coisas já passaram na vida. O nosso país atravessa dias difíceis. Nunca houve um escândalo tão grande como nós estamos vendo no nosso país. Nunca houve um índice tão grande de desemprego, irmãos, como nós estamos vendo. E as expectativas não são boas para os próximos meses e até para o ano que vem. Como é difícil para um trabalhador ficar desempregado. Um pai de família sem sustento. E muitas famílias hoje estão encontrando essa realidade. Em nossa cidade, embora nós tenhamos muitas fábricas, nós temos encontrado isso. Muitas famílias hoje já começam a depender de uma ajuda maior da igreja, de cestas básicas, da igreja ajudar mais e demonstrar o amor no momento difícil. Mas existem tantas tempestades que assolam a nossa vida, assolam a nossa família. Vamos nos lembrar um pouquinho do que aconteceu com a vida de Jó. Jó, Deus permitiu um ataque de Satanás contra a sua vida, atingindo sua vida financeira, porque ele perde todos os bens. Depois ele perde todos os seus filhos, 10 filhos. Imagina você, um velório de todos os seus filhos, sepultar todos os 10 filhos. Depois a sua saúde foi atingida, toda a sua pele foi tomada. A Bíblia fala de uma ferida maligna, de um câncer terrível na sua pele. Depois ele perde o apoio da própria esposa, que vendo toda aquela situação e todo o sofrimento, felizmente ela perde a sua fé, a sua confiança. Diz: que adianta servir um Deus assim? Jó blasfema de Deus e morre. Mas Jó ainda tinha uma esperança, né? Eu tenho alguns amigos, temos os irmãos da igreja, que eram os amigos de Jó. Na primeira semana choram com ele, sentam com ele, não abrem a boca, não acusam de nada, mas depois eles pensam: esse homem fez um pecado muito grave, algo terrível esse homem fez contra Deus, por isso ele sofre tanto. E quantas acusações vêm contra Jó. Irmãos, o texto que lemos fala de Paulo. Paulo, ele está nesse navio, e ele está nesse navio não porque ele tinha desobedecido a Deus, ao contrário. Paulo, ele foi perseguido pelos judeus por pregar realmente o Evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, a ressurreição em Cristo Jesus, Cristo como o único caminho. E os irmãos que já leram o livro de Atos sabem que Paulo ficou sabendo de que um grupo de judeus tinha jurado ele de morte, queriam que ele retornasse para Jerusalém, mas no caminho eles iriam atacá-lo e tirar a sua vida. Paulo, sabendo de tudo isso, ele então apela para ser julgado por César Augusto. Ele decide ir para Roma, e Deus confirma isso para ele lá na cadeia, dizendo: Paulo, convém que você vá pregar até Roma. E então Paulo é levado juntamente com esses outros presos rumo a Roma nesse navio. Irmãos,
e é interessante, eu quero chamar primeiramente a sua atenção para o versículo 10. O apóstolo Paulo, estando ali no navio, eles nesse tempo estavam ali no porto chamado Bons Portos, e Paulo, que tinha uma comunhão íntima com Deus havia falado ao seu coração, e no versículo 10 Paulo diz: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. O conselho de Paulo era que eles permanecessem ali até que aquele mau tempo passasse. Se você prestou atenção na leitura, desde o início a viagem foi com muita dificuldade. Eles levaram mais tempo do que o costume para chegar ali em Bons Portos, e o tempo estava cada vez ficando pior. E Deus tinha mostrado para Paulo: isso vai acontecer, está previsto isso. E ele então se levanta, mesmo como prisioneiro, mas ele é um prisioneiro especial aqui. Júlio cuida bem dele, e ele diz: Senhores, eu vejo isso, Deus tem me mostrado isso. Mas eles ignoram o que Deus dissera através de Paulo. Consultam o piloto, o que comandava o navio, consultam a maioria da tripulação, e eles dizem: não, vamos continuar, esse local não é bom para a gente passar o inverno, vamos tentar chegar mais longe, a um outro lugar mais adiante. Eles não ouvem, embora Paulo diz: olha, Deus me mostrou isso, Deus tem me mostrado isso, que vocês não devem, nós devemos partir daqui. Irmãos, quantos de nós às vezes passamos por dificuldades e enfrentamos tempestades porque não ouvimos a voz de Deus? Agora pense um pouquinho comigo. Quantos filhos choram porque não ouviram o conselho dos seus pais em relação às amizades? Quantos filhos se desviaram do bom caminho porque, ao invés de ouvir os conselhos dos pais, ouviram conselhos dos seus amigos? Quantas pessoas hoje estão perdidas, sofrendo, porque não ouviram o conselho dos seus líderes espirituais, dos seus pastores? Quantos casamentos hoje estão fracassados e deixariam de acontecer, casamentos que não deveriam acontecer se tivessem ouvido o conselho dos pais, se tivessem ouvido o conselho dos pastores? Alguns anos atrás, uma jovem de nossa igreja, inclusive na época ela foi até secretária de nossa igreja, ela começou a se relacionar com um jovem que aparentava ter tomado uma decisão por Jesus, mas a verdade é que não havia qualquer segurança naquele relacionamento. E não só outros irmãos, mas eu aconselhando, disse: irmã, você vai casar? E pude perceber que ela não tinha qualquer segurança com aquele relacionamento. Eu disse: mas você vai casar mesmo assim? E eu me lembro que naquela conversa ela falou: não, pastor, eu não vou casar com essa pessoa. Mas daí, 2 dias depois, ela já tinha mudado de ideia e disse que iria casar. E eu, irmãos, percebendo tudo que estava acontecendo, eu tomei uma decisão que não é fácil. Eu fui até a casa dos seus pais, da sua família, reunido junto com ela, e disse: olha, eu quero dizer para vocês que esse casamento eu não tenho paz de fazer. Não vejo uma segurança, não vejo que ela está segura desse relacionamento com esse jovem. Mas, irmãos, mesmo com tudo isso, ela se casou. O casamento não durou, eu acho que nem 3 meses, e ela estava separada. Quantas vezes pessoas sofrem por não darem realmente ouvidos naquilo que deveriam ouvir? Então, quem despreza o conselho daqueles que andam com Deus, que têm discernimento, sempre vão ter perdas na sua vida. Aliás, eu quero destacar primeiramente para vocês aqui nesse texto alguns resultados que nós colhemos em nossa própria vida quando nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Primeiramente, quando não paramos para ouvir a voz de Deus, nós ficamos à deriva. Olha o que diz o verso 15 do texto. O que aconteceu? Porque eles não ouviram o que Paulo havia dito. No verso 15 diz:
E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar, ou seja, a deriva. Eles perderam completamente o controle, não havia mais direção, eles seguiram o que o vento mandava, o que as ondas mandavam, a deriva. Não havia como controlar, perderam realmente a direção. Quando nós não paramos para ouvir a voz de Deus, nós ficamos à deriva, ficamos sem rumo. Um navio, quando fica à deriva, significa que ele está sem força propulsora para seguir a direção programada, e ele vai por onde o vento levar. E muitas pessoas hoje estão vivendo assim na hora da tempestade, estão à deriva. É como aquela música do Zeca Pagodinho, né? Ele fala: deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Quantas pessoas estão vivendo assim? Por causa das dificuldades, porque não ouviram a voz de Deus na sua vida. E é na deriva, queridos, que muitas vezes nós ficamos sem um destino certo para a nossa vida. É na deriva que nós esquecemos aquilo que Deus realmente tem para a nossa vida. Fugimos da vontade de Deus, daquilo que é o seu querer para a nossa vida. Quantas pessoas hoje estão assim, levados pela deriva, levados pelos ventos da vida? Mas há uma outra coisa: quando nós não paramos para ouvir a voz de Deus, nós começamos a lançar fora algumas coisas importantes na nossa vida. Quando você não para ouvir a voz de Deus, você começa a lançar fora, jogar fora algumas coisas importantes. Veja no verso 18 e 19 as consequências de estarem à deriva. Olha o verso 18: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio, tiveram que jogar algumas coisas para aliviar o navio. Mais à frente, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A própria armação do navio eles tiveram que jogar fora. Se você olhar para o verso 37, você vai ver que eles têm que jogar outra coisa. Diz o texto, no verso 37, diz o texto aqui, no verso 37, estávamos no navio 266 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Até o trigo eles jogaram fora. Eu não sei se você está passando por algum tipo de tempestade. Quantas pessoas, em meio às tempestades da vida, situações difíceis, começam a lançar fora coisas importantes. Coisas importantes. A esposa de Jó, que nós citamos ainda há pouco, ela perde a fé. Ela deixa de confiar em Deus e ainda incita o seu marido a não confiar em Deus, a blasfemar contra Deus, morrer. Quantas pessoas, e às vezes até pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus, deixam as coisas importantes. Tem pessoas que deixam de orar, tem pessoas que deixam de ler a sua Bíblia, tem pessoas que deixam de confiar nas promessas de Deus. Quantas pessoas, em meio às tempestades, acabam não valorizando a sua própria família? Quando você está no caminho da desobediência, você vai lançando fora coisas importantes. O profeta Jonas, que enfrentou uma grande tempestade causada pela sua própria desobediência, porque Deus havia chamado Jonas para pregar a cidade de Nínive, e ele decide pagar a passagem, tomar o navio e tomar rumo contrário, e a tempestade atinge todos eles, e aqueles homens já desesperados, sem saber o que fazer, procurando descobrir qual era a causa de uma tempestade como aquela. Diz a palavra que eles então descobrem que era Jonas, que estava no porão do navio dormindo. Eu chamo o sono do pecado, né? Dormindo. E Jonas, porque já não tinha
realmente estava fora da vontade de Deus, ele diz: olha, lance minha vida ao mar, que não vai cessar. Quando você está numa tempestade, longe da vontade de Deus, você não valoriza a própria vida. A própria vida. E assim aconteceu com Jonas. Irmãos, esse texto mostra para nós também que quando nós não paramos para ouvir a voz de Deus, perdemos toda a esperança de dias melhores. De dias melhores. A gente conversando com algumas pessoas nesses dias de crise no Brasil, quantas pessoas falam: vai esperar do Brasil? Perderam realmente a esperança. E eu pergunto, como nós, como povo de Deus, estamos agindo ou reagindo diante das crises que também atingem nossa nação, que atingem também a nossa vida, porque estamos sujeitos a passar, às vezes, por dificuldades também em nossa vida. E aqui nós olhamos que, em meio a essa tempestade, todos ali naquele navio, eles perdem toda a esperança realmente de se salvar. Eles perdem qualquer expectativa de vida, de viver, ficaram completamente desanimados. O último versículo que nós lemos, versículo 20, olha o que diz a narrativa. Lucas, registrando essa história, diz: e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Imagina, você no meio de uma tempestade em alto mar, vários dias você não vê mais, nem não amanhece mais, é só tempestade. E diz o final do versículo: caindo sobre nós tão grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Isso me fez lembrar da atitude dos discípulos quando Jesus foi morto, foi crucificado, foi sepultado. Lembram daquela passagem dos discípulos do caminho de Emaús? Quando o próprio Cristo se aproxima ao lado deles, e Jesus fala: mas por que vocês estão tão tristes? Diz: é porque aquele que nós esperávamos que havia de salvar Israel, morreu. Morreu. Eles tinham perdido completamente a esperança. Eu gostaria que nesta noite você pensasse: será que algumas tempestades que assolaram você, talvez tenha atingido você, sua família, talvez o seu trabalho, talvez sonhos, até mesmo a sua vida espiritual, o seu ministério, eu não sei. Às vezes o inimigo tem usado de situações para que você lance fora sonhos na sua vida. Talvez alguém tenha perdido a esperança realmente de uma família vitoriosa, de uma família feliz. Hoje existem tantas pessoas que perderam a esperança de um casamento feliz, dos seus filhos serem salvos, dos seus filhos serem transformados, serem libertos. Existem filhos que perderam a esperança de um relacionamento realmente agradável com seus pais. Existem dentro da igreja pessoas que às vezes perderam a esperança de ser realmente um crente fiel, um crente fervoroso, frutífero no reino de Deus. Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E às vezes dentro da igreja existem pessoas, irmãos, que estão vivendo uma vida espiritual tão medíocre. Talvez você ainda não ganhou uma alma para Jesus. Quantos discípulos talvez você deseja fazer para Jesus e ainda não fez? Quantos desistiram, estão às vezes vindo à igreja, mas perderam realmente toda a esperança? Quantos perderam a esperança? Porque as tempestades, o sofrimento vieram de tal forma e trouxeram todas essas consequências. Mas, queridos, nesta noite, o que eu quero mais chamar a sua atenção e que me impressiona nessa história é a atitude
atitude, a reação do apóstolo Paulo em meio a essa tempestade. E é isso que eu quero chamar, sobretudo, a sua atenção nessa noite. A reação de Paulo é completamente oposta à de todos os outros naquele navio. Ele permaneceu confiante, seguro em meio àquela terrível tempestade. E olha, Paulo estava acostumado a realmente viajar, mas aquela tempestade era terrível. Nunca uma tempestade tão grande, tão prolongada, ele havia experimentado como naquele dia. E o que Paulo fez, e que nós, pensando agora como servos de Deus, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, o que ele fez e que nós devemos fazer para permanecermos confiantes em meio às tempestades? A coisa mais segura a fazer quando se está em meio a uma tempestade é lançar âncoras. E houve um momento que eles, temendo uma complicação ainda maior, que o navio batesse numa rocha, eles então decidiram lançar 4 âncoras. Veja aí no versículo 29, veja o que diz aí o texto. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Esses homens lançaram as 4 âncoras, mas eu quero me deter pensando nas âncoras de fé que Paulo toma aqui. O que é que fez de Paulo esse homem confiante mesmo em meio às tempestades? O que nós podemos e devemos fazer, a exemplo de Paulo, para permanecermos confiantes em meio às tempestades? Lembre-se que Paulo tinha dado uma direção, eles não quiseram ouvir. Inclusive, Paulo, ele diz para ele: olha, se vocês tivessem me dado ouvido, nós não teríamos passado, não estaríamos passando por tudo isso. Irmãos, isso é importante citar, porque existem situações que Deus não quer para mim e para você. Existem tempestades que Deus permite na nossa vida, mas existem situações que Deus não quer que passemos, mas Ele permite. E às vezes por decisões até de terceiros, de outros. Não foi a sua decisão, mas você está junto do barco. Você está no mesmo barco. Mas Paulo, ele se mantém confiante. Como ele permaneceu confiante? Primeiramente, nunca esqueça que Deus está com você. Nunca esqueça que Deus está com você. A primeira verdade, a primeira âncora na qual você pode realmente estar seguro em meio à tempestade é a presença de Deus. Olha no capítulo 27, agora o versículo 23. Olha o verso 23. Paulo diz: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha que coisa maravilhosa. Esta noite, Paulo orando, Paulo buscando a presença de Deus, ele diz: Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Irmãos, em meio às tempestades, precisamos lembrar quem nós servimos, quem é o nosso Deus. É aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele criou os céus, a terra, o mar, tudo que existe, e Ele é soberano sobre todas as coisas. Paulo sabia quem ele servia, e ele diz: o Senhor é aquele que me apareceu. E ele lembrou-se: Ele é o meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Nós cantamos isso nesta noite. O Senhor é aquele que nos salvou. Se nós o servimos, devemos lembrar. Nós aprendemos que em meio às tempestades da vida, o nosso Deus, Ele não nos desampara. Não podemos, muitas
vê-lo. Existem dias difíceis, dias de tempestades, em que Deus se faz silêncio. Não conseguimos ouvir. Jó, que nós citamos em Daboco, todo o tempo, irmãos, ele esteve buscando a Deus, mas Deus fez um silêncio para Jó. Deus não falava com Jó. Existem dias difíceis em que você não ouve Deus. Parece que Deus te abandonou, que Ele se esqueceu de você. Parece que você está sozinho. Mas nós precisamos lembrar que o Senhor é aquele que vê todas as coisas, que Ele está na direção de todas as coisas. Podemos até pensar que Ele está distante de nós, mas a verdade é que Ele não está. Paulo não estava sozinho, e Deus, Ele envia ali o seu anjo para confirmar: Paulo, eu estou com você. Um anjo para dizer a Paulo: eu estou contigo. Em meio às turbulências, é preciso nós lembrarmos, irmãos, que em meio às tempestades, Deus está conosco. Deus está conosco. Talvez você tenha passado dias maus, talvez você pode ainda enfrentar tempestades que você nem imagina na sua vida, mas que você possa se lembrar quem você serve, quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Irmãos, o Senhor é quem nos diz: não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, entregando a missão a eles, e de fazer discípulos de todas as nações, Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Ele está conosco, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não sentimos, mas Ele é fiel. Ele é fiel. Em segundo lugar, para nos mantermos confiantes em meio às tempestades da vida, você precisa entender que o seu destino não é o naufrágio. Entenda que o seu destino não é o naufrágio. Essa é a segunda verdade na qual você pode ancorar-se em tempos de tempestade. Veja no versículo 24, quando Paulo cita o que é que o anjo do Senhor fala com ele. Olha o versículo 24, dizendo: Paulo, não temas. Dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, com sua graça, te deu a todos quantos navegam com você. Ou seja, Deus se apresentou a Paulo e disse: Paulo, você lembra quando você estava lá na cadeia? Eu disse que você iria pregar em Roma. Convinha que você testemunhasse o meu nome em Roma. E o seu destino não é este mar, para onde eu te chamei. Irmãos, em meio às tempestades, nós precisamos lembrar que às vezes em situações que parece que ali é o nosso fim, é o fim dos nossos sonhos, mas temos que lembrar que o nosso destino não é o naufrágio, mas aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Veja o que Deus estava dizendo para Paulo. Ele estava dizendo: eu tenho um destino para você, Paulo. O meu propósito é que você vá pregar em Roma, e você vai chegar lá. O seu fim não é aqui neste lugar. E Deus disse mais: e os que estão com você, ninguém vai perecer. Eu tenho entregado essas pessoas em tuas mãos. Irmãos, o testemunho de fé de Paulo não apenas salvaria aquelas vidas da morte, mas eles puderam conhecer o Deus vivo e o Deus verdadeiro. A segunda âncora numa tempestade é saber que Deus tem um propósito para a nossa vida. Em meio às tempestades, irmãos, a tendência é nós nos esquecermos. Qual é o chamado de Deus para nós? Qual é a missão que Deus tem para nós? Para o que o Senhor nos chamou? Agora, se você optar por rejeitar o plano de Deus, Ele vai permitir que você tome decisões. E as consequências vêm como vieram na vida de Jonas.
Você pode aceitar ou rejeitar o plano de Deus. Mas se você, mesmo em meio a situações que você não entende, que você desconhece, mas o seu coração é sincero e diz: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar no centro da vontade do Senhor, creia, Deus, Ele sempre estará conosco para nos levar nos propósitos que Ele estabeleceu. Irmãos, o próprio Jó, em meio a tudo o que aconteceu com ele, no final, quando Deus se revela, uma das primeiras coisas que Jó diz: bem sei, Senhor, que tudo sabes e que nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Querido, se Deus te chamou para uma missão e você está com o coração sincero, creia, Deus está conduzindo e Deus levará você até o destino, até o fim. Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. O propósito de Deus é sempre maior que as lutas, os dissabores, as tristezas, as angústias, as decepções que nós passamos muitas vezes em meio à jornada, nas crises que assolam muitas vezes a vida humana. Então nós precisamos lembrar que o nosso destino não é o naufrágio. Em terceiro lugar, para nos manter confiantes em meio às tempestades, creia e descanse nas promessas de Deus. Terceira verdade que nos traz segurança, é uma âncora para a nossa alma, está aqui no versículo 25. Olha o que diz o verso 25. Paulo diz: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque lhe foi dito. Olha só, Paulo, diante de todos ali que estavam totalmente desesperançados, desanimados, esperando não somente o fim, a morte, mas ele não só diz o que Deus havia anunciado, o que Deus havia prometido, mas ele diz: e eu creio que vai acontecer exatamente como Deus revelou. Eu creio. Querido, lembre-se disso. Creia, descanse nas promessas de Deus. Tire o foco da tempestade e olhe para aquilo que Deus prometeu. Porque a nossa tendência é olhar para o problema, é olhar para a tempestade, olhar para a situação e dizer: é o fim. Mas se você olha para Deus e olha para as promessas e você realmente crê, com certeza Ele te renova, Ele te fortalece. Então, a terceira verdade na qual você pode ancorar-se é na promessa de Deus. Eu pergunto: Deus cumpre as suas promessas? Deus cumpre, irmãos? Sim. O próprio Senhor disse que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele cumpre, Ele o fará. Talvez você olhe para a sua vida hoje, para a sua vida espiritual, e você diz: puxa, como eu estou longe ainda de ser como Jesus. Porque esse é o maior alvo do cristão. Se esse não é o seu maior alvo, deve ser. Nós somos criados para a glória de Deus e para refletir a glória de Deus neste mundo, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Quando Paulo diz que uma coisa ele fazia deixando as coisas que para trás ficam e prosseguir, ele está dizendo de ser como Cristo, ser um alvo. O próprio apóstolo Paulo, o que é que ele diz na Filipenses 1,6? Confortando a igreja, ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Amém? Querido, se você realmente entregou sua vida a Jesus, e você procura andar no centro da vontade de Deus, e busca Deus diante das suas fraquezas, creia que Deus vai completar. Se Deus chamou você para a obra dele, para o ministério, Ele está trabalhando na sua vida, e Ele vai completar o que Ele disse para você. Ele completará. Creia nisso, a despeito das tempestades. Naquele momento,
a rota de Paulo, que era para a direita, foi para a esquerda e ele estava lá em alto mar. Às vezes acontecem situações e nós falamos, nossa, mas parece que Deus tinha isso para mim, eu ia para Roma, mas eu estou indo. Mas Deus sabia onde ia chegar, e Deus conduziria depois até chegar aonde Deus tinha o seu trajeto final para Paulo. O propósito de Deus se cumpriria na sua vida. Talvez você olhe para a sua casa, para a sua família, e fale, nossa, mas estamos tão aquém de ser realmente uma família segundo a vontade de Deus. Mas querido, creia, Deus vai completar essa obra. Deus completará essa obra. Deus estabeleceu aqui a Igreja Batista Betel. E se essa igreja realmente estiver ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus, cada vez mais ela será edificada segundo a vontade do Senhor, e as portas do inferno jamais prevalecem contra a igreja do Senhor. Então é importante que você se lembre disso. A igreja de Jesus, ela vencerá porque está estabelecida realmente no Senhor. Mas o Senhor quer que nós, mesmo em meio às tempestades, creiamos e descansemos nas promessas que Ele fez para nós. Em último lugar, para nos manter confiantes em meio às tempestades, tenha atitude de fé até chegar à vitória. Tenha atitudes de fé até a vitória chegar. O versículo 31 a 38 mostra para nós vários exemplos de atitudes de fé que Paulo teve, além desses que nós já citamos. Olha comigo, versículo 31 a 38, que diz: primeiro, Paulo, ele orienta para que todos ficassem juntos e unidos. Olha o versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não podereis salvar-vos. Paulo diz: olha, eu creio que Deus vai fazer, mas Deus quer que nós nos mantenhamos unidos. Porque alguns, querendo dar dispersos, tinham poucos botes salva-vidas, queriam entrar naquele bote e sair. E Paulo diz: não, se vocês permitirem isso, nós não vamos nos salvar. Precisamos estar todos juntos. Hora de sair, todo mundo vai sair, mas nós devemos permanecer juntos. Paulo tem essa atitude. Ele exorta a todos para que se fortaleçam fisicamente. Olha o versículo mais adiante, versículo 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Porque, irmãos, no versículo 33, é importante destacar isso. Ele diz: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada provando. 14 dias eles estavam sem comer nada. E até porque muitos deles já pensaram: comer para quê? Nós vamos morrer. Para que comer? Nós vamos morrer mesmo. Eles tinham desanimado. Paulo diz: não, vocês precisam comer, se fortalecer, porque disso dependerá também o salvamento de vocês. Irmãos, Paulo já tinha realmente no seu coração que eles iam precisar de forças para poder chegar em alguma terra firme. E é interessante, ele não só faz isso, mas ele declara novamente a sua confiança. No versículo 34, na parte B, ele diz: pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Mostrando a certeza de que Deus iria cumprir a promessa, de que nenhuma alma, nenhuma vida ali se perderia. Diz: olha, confie, Deus guardará as nossas vidas. Deus guardará. Veja que ele mais uma vez tem a atitude de dizer: eu creio, irmãos, eu creio. Irmãos, em meio às tempestades, às dificuldades, é a hora do cristão demonstrar a sua fé, a sua confiança. Imagine que chega alguém que não é um servo de Deus e começa a dizer para você: o Brasil está difícil,
que agora não adianta nada, agora é o Temer, aí vai dar medo mesmo, né? Isso vai piorar, isso vai piorar. Aí você conserta mesmo, vai piorar mesmo, não tinha que esperar nada mesmo. Você viu como é que está o Brasil? E agora, né, parece que vai vencer de novo. Eu acho que é o fim mesmo, é melhor. E aí você vai se lamentando, daqui a pouco está os dois chorando. Será que é isso que Deus quer? Ou que nós possamos dizer, realmente a situação é difícil, mas se você colocar a sua esperança no Senhor, você vai vencer. Deus cuida daqueles que Ele espera. Amém. Palavra do Senhor, Isaías, né? Desde a antiguidade não se viu Deus como nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Se esperamos nele, Ele trabalha por nós. Ele age em nosso favor. Irmãos, e Paulo teve outra atitude. Versículo 35, olha o que ele faz. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Paulo, no meio da tempestade, ele dá graças a Deus. Isso é lindo. Deus quer que eu e você aprendamos a dar graças a Deus no meio da tempestade. Jó fez isso, irmãos. Depois, seus filhos, sepultaram os filhos, a Bíblia fala que Jó se prostrou e adorou a Deus, não imputando culpa alguma a Deus. Mesmo depois de perder a sua saúde, de ser acusado pelos seus amigos, da mulher se levantar e não dar o apoio que ele tanto precisava naquela hora, mas Jó continuou com seu temor ao Senhor. O Senhor quer que nós aprendamos a glorificá-lo em meio às tempestades. Paulo dá graças. Deu graças pelo pão e começou a comer. E olha o resultado, veja a influência, o exemplo de Paulo, as suas atitudes de fé contagiaram aqueles que estavam com ele. Olha o verso 36. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E aí eles renovavam as suas forças. Irmãos, em meio às tempestades, precisamos ter atitudes de fé até que chegue a vitória. Atitudes de fé. A igreja de Cristo precisa ter atitudes de fé diante das crises, diante das dificuldades. O verso 39 a 40 revelam para nós o final feliz dessa história. Como terminou essa história? Olha o verso 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia, e então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de fazer isso, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Todos se salvaram. Esse foi o final da história. Todos chegaram ali na ilha de Malta. E Deus continuou usando a vida de Paulo ali no meio daquele povo. Irmãos, Deus é aquele que cumpre realmente a sua palavra. O texto diz que o dia amanheceu. Creia, o dia vai acontecer para você também. O choro pode durar uma noite, no dia do salmista, mas a alegria virá pela manhã. Lá foi depois de 14 dias. Às vezes situações que duram meses, às vezes anos. Mas aquilo que Deus tem para nós, se continuamos com o coração sincero na sua presença, o dia vai amanhecer. O dia vai amanhecer.
Quero convidar você para nós orarmos neste momento. Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Querido, eu não sei o que você está passando, ou o que você pode vir a passar. Mas olha, coloque essas âncoras na sua vida. Tenha essas atitudes. Nunca esqueça que Deus está com você. Entenda que seu destino não é o naufrágio. Creia e descanse nas promessas de Deus. E persevere em ter atitudes de fé até que a vitória chegue. Lembre-se, Deus é fiel. Deus é fiel. O Senhor diz na sua palavra: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E o apóstolo Paulo ainda completa dizendo, lá em 2 Coríntios 1:20: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado para nós, para a glória de Deus. Queridos, realmente nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas a certeza da nossa vitória não está em nós, está em Cristo. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, também tem em Cristo sim o amém de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a sua casa, para o seu sustento, para o ministério para o qual Deus o chamou. Talvez nessa noite Deus quer ressuscitar os sonhos que Ele tem para você, propósitos que Ele tem na sua vida. Ele quer renovar, Ele quer restaurar nessa noite. Coloque isso para Deus, querido. Coloque isso. Apresente isso para o Senhor. E se porventura você ainda não entregou realmente a sua vida nas mãos de Jesus, como seu Salvador, como Senhor da sua vida, faça isso. Aqueles que estavam com Paulo, a partir daquela experiência, puderam conhecer o Deus vivo. Deus quer que você conheça esse Deus vivo. Esse Deus que está conosco em meio às tempestades e que garante que nós vamos chegar do outro lado em segurança. Senhor Deus, bondoso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por esta noite. Pai, eu louvo a Ti pela Tua palavra. Pai, obrigado a Deus, porque o Senhor conhece cada um que está aqui. E eu sei que ninguém está aqui por acaso. Ó Deus, e eu sei que o Senhor tem um propósito para cada vida, para cada família. Deus de amor, em nome de Jesus, Pai, eu peço, estenda a Tua mão de graça sobre cada pessoa, sobre cada vida que está aqui. Ó Deus de amor, que pela ação do Teu Espírito, Pai, o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos. Pai, o Senhor sabe o que cada um está passando, o que cada um está atravessando. E o Senhor sabe o que nós poderemos enfrentar nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Mas glória a Ti, Pai, porque nós podemos permanecer confiantes no Senhor, lembrando quem é o Senhor e que o Senhor está conosco. Ó Deus, nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é aquele que nos lembra que o nosso destino não é o naufrágio, mas é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Ó Deus de amor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem promessas para nós. E o Senhor é fiel. Pai, obrigado, porque o Senhor é aquele que nos exorta a termos atitudes de fé. Eu peço, Senhor, que Tu nos perdoe. Perdoe, ó Deus, quando nós duvidamos, quando deixamos o medo, ó Deus, tomar conta do nosso coração.
Pai, mas que nesta noite, Pai, o Senhor renove realmente a fé, renove a confiança em cada coração. Pai, que cada família aqui representada, ó Deus, receba realmente a graça do Senhor. Ó Deus, que cada irmão lembre-se que ele é uma obra em construção, mas não será uma obra inacabada, porque o Senhor completará, o Senhor aperfeiçoará e completará a tua obra em cada um dos teus filhos. Dá, ó Deus, a todos realmente um coração sincero, um coração obediente à tua vontade. Deus de amor, que assim, Pai, o Senhor abençoe cada vida que está aqui, que cada um permaneça, ó Deus, firme na fé, sabendo que do Senhor virá a recompensa. Que assim o Senhor abençoe, ó Deus, a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.